Bem, senhores, a meta desse nosso vídeo estudando no CC, com a segunda parte da caixa trigonométrica, é que você aprenda de uma maneira prática e rápida a determinar os valores trigonométricos que nós temos aqui. Em outras palavras, redução de arcos de qualquer quadrante ao primeiro quadrante, ou mais precisamente ao primeiro octante, melhor dizendo, do círculo trigonométrico. Vejamos como isso funciona. Vamos supor que o nosso círculo trigonométrico, que já conhecemos que trata de um círculo de centro na origem e raio 1, uma unidade. Vamos traçar aqui um raio, senhores. Vamos supor essa a nossa dimensão do raio. E tomando aqui, no caso, um ângulo ou então um arco X. Senhores, esse nosso arco, esse nosso ângulo X, projeta sobre os eixos horizontal e vertical projeções. Essa nossa primeira projeção sobre o eixo horizontal, o nosso eixo X, aqui nós já temos, nada mais nada menos, senhores, é o cosseno desse arco ou ângulo X. Devido a isso, senhores, o eixo horizontal no círculo trigonométrico, nós trabalhamos com a denominação do eixo dos cossenos. Da mesma maneira, senhores, se nós projetarmos o raio sobre o eixo vertical, nós vamos obter a projeção que no triângulo aqui à nossa esquerda, nada mais nada menos, senhores, é o seno desse arco X. Então, senhores, no círculo trigonométrico, nós representamos o eixo dos senos, o eixo vertical, devido à condição dessa projeção. Bem, senhores, mas vamos aos demais. Vamos tomar esse nosso segmento X e trazê-lo para cá, o arco X, como queiram. Chegamos, então, agora a dispor da dimensão do arco π sobre 2, que é o quarto do círculo, mais o X. Senhores, em relação às projeções agora do raio sobre os dois eixos, como ficam? Nós temos aqui a projeção vertical, senhores, que nada mais nada menos vem ser o seno de π sobre 2. Olha lá o que ele é. Ó. É o mesmo cosseno do arco X. E bem como, senhores, a projeção desse raio sobre o eixo horizontal, nada mais nada menos, nós temos aqui o cosseno do arco π sobre 2, senhores, que nada mais nada menos é o oposto do seno do arco X. Ele é o oposto porque à esquerda da origem nós temos as medidas negativas. Bem, senhores, vamos lá ao nosso quarto quadrante. Temos então 3π sobre 2, 3/4 da volta, mais o nosso X. Aqui, senhores, vamos ter a origem os arcos 3π sobre 2, extremidades 3π sobre 2, a projeção do nosso raio sobre o eixo do seno vai nos fornecer o seno de 3π sobre 2, e bem como, senhores, a projeção horizontal, que é a projeção sobre o eixo dos cossenos, nos fornece o cosseno de 3π sobre 2 mais x. Agora, senhores, vamos no caso ao retorno aqui ao nosso primeiro quadrante. Agora vamos voltar um pouquinho. Estamos em π sobre 2 e vamos tirar o x. Senhores, vai nos gerar o que? Os arcos π sobre 2 menos x. Senhores, a projeção agora do raio sobre o eixo dos senos, que equivale ao mesmo cosseno, ó, fornece então o seno de π sobre 2 menos x. E bem como, senhores, a projeção horizontal vai nos fornecer o cosseno de π sobre 2 menos x, que nada mais nada menos, senhores, devido à condição da sinalização, são iguais o seno e o cosseno, ou seja, da onde tiramos que o seno de um arco é igual a seu cosseno desde que eles sejam complementares. Então é o caso do seno de π sobre 2 ser igual ao cosseno de x, e bem como o seno de π sobre 2 menos x
é igual ao cosseno de x e vice-versa, né, senhores? O seno é o cosseno e o cosseno é o seno, em outras palavras, em relação a todos eles. Bom, vamos então aqui finalizar o nosso, mais um retorno 3π sobre 2 menos x, senhores. Vamos então ter a projeção desse raio agora sobre o eixo vertical, nos fornece a representação dos senos de 3π sobre 2 menos x, que é o oposto do cosseno x, e bem como a projeção desse raio sobre o eixo horizontal, nos fornece, senhores, o cosseno de 3π sobre 2 menos x, que é oposto ao seno do arco x. Bem, senhores, aí então a representação do nosso círculo. Vamos ver aqui de uma maneira mais rápida. Já temos aqui essa estrutura, aqui em outras palavras as nossas projeções, o nosso seno e o nosso cosseno. Senhores, o arco π sobre 2 mais x, ele possui, no caso, a representação do seno dele, ó. π sobre 2 mais x é o mesmo cosseno de x. E também, senhores, o que se pode dizer do cosseno desse arco, π sobre 2 mais x, é o oposto do seno de x. Então, cosseno de π sobre 2 mais x, senhores, é o menos seno de x. Vamos ao nosso primeiro quadrante, os arcos complementares. Senhores, π sobre 2 menos x, olha lá onde ele está com o seu seno, né? O seno de π sobre 2 menos x, senhores, é igual ao cosseno do arco x, mesma dimensão, mesma medida. Senhores, e o cosseno de π sobre 2 menos x é a mesma dimensão ou é igual ao seno do x, a condição dos arcos complementares. Senhores, vamos ao nosso terceiro quadrante, ao arco 3π sobre 2 menos x. Estamos, ou podemos dizer que o seno de 3π sobre 2 menos x, ele trabalha como oposto ao cosseno de x, porque ele é negativo, está abaixo da origem. Cosseno de 3π sobre 2 menos x, senhores, projeção aqui do nosso triângulo aqui sobre esse eixo. O que se pode dizer dele em relação ao nosso primeiro quadrante? É o que vale negativamente, ó. Então, o cosseno de 3π sobre 2 menos x é o menos seno de x. E, finalmente, senhores, vamos ao nosso quarto quadrante, que trabalhamos com os arcos 3π sobre 2 mais x. Podemos citar, então, que o seno de 3π sobre 2 mais x é igual a quem? Está para baixo, ó, a menos o cosseno de x. E, finalmente, senhores, projeção sobre o eixo horizontal nos fornece os cossenos, ou então podemos citar que o cosseno de 3π sobre 2 mais x, positivo, né? É igual ao seno de x. Então, senhores, aí nós temos uma amostragem da nossa caixa trigonométrica, e você fazendo um treino rapidinho, você cita qualquer uma desses valores relacionados. Sempre guardar que o seno de um é o cosseno do outro. Um pequeno exemplo, senhores, seno de 120 graus. Então, nós temos aqui a nossa estrutura, né? A nossa caixazinha. Seno 120, senhores, ele está no segundo quadrante. Vamos trabalhar com ele, então, em cima do 90. Como escrevemos 120 usando 90, senhores? Podemos dizer que o seno de 90 mais x é o mesmo cosseno de x, né, senhores? Então, seno de 120, podemos usar o seno 90 mais 30. Se seno de 90 mais 30... equivale a quem, ó, senhores? O seno equivale